Você já se deparou com um profissional que é muito introvertido, tem uma capacidade analítica tremenda, segue muito processos, só que por algum motivo ele não performa em determinada posição? Isso já aconteceu comigo. E eu fiz pequenas movimentações e o resultado mudou consideravelmente. Se você quer descobrir como fazer isso, fique ligado que eu vou te dar dicas práticas de como alocar os talentos. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e eu quero conversar com você sobre como alocar talentos de forma prática. Eu falei sobre o que é um talento, né, que é um dom natural adquirido no último vídeo. E nesse daqui eu quero compartilhar com você um desafio que eu tenho na gestão e que muitas vezes eu acerto e se não cuidar, eu erro. Pensa o seguinte, você tem uma determinada posição na empresa, vamos pegar o exemplo da área comercial. Então na área comercial existe uma posição que demanda uma habilidade mais de hunter, de caçador, que é uma posição em que os profissionais precisam fazer prospecção ativa. Eles precisam ter capacidade de visualizar o potencial de determinado mercado, formalistas e desenvolver um fluxo de prospecção com uma cadência de contatos. E esse profissional precisa ter muita iniciativa, uma capacidade de gerar impacto rapidamente, precisa ter muita determinação, alta tenacidade comercial e precisa ter muita resiliência. E é um profissional que precisa ter velocidade. Por quê? Porque ele precisa ter muito esforço para pouco retorno de acordo com o índice de conversão, porque ele precisa falar com muita gente para fechar poucas reuniões por conta do modelo de trabalho. Se esse profissional ele tem uma característica de ser mais dominante e mais influente, ele vai ter mais sucesso. Agora, imagina eu trazer um profissional que é mais analítico, mais introvertido e que muitas vezes espera seguir um processo previsível do ponto de vista de que aquilo que ele faz, ele sabe controlar e consegue ter o resultado imediatamente, porque depende só dele, ele vai ter dificuldade nessa posição. Agora vamos para um outro extremo. Você imagina uma posição de um profissional que é gerente de relacionamento do cliente, ou seja, é focado no pós-venda, precisa lidar com vários desafios e com vários interlocutores. Vai precisar lidar com possíveis reclamações de cliente, transformar esse cliente, que pode ser um detrator, num cliente promotor. Um profissional que vai precisar ter mais empatia, vai precisar ter mais paciência, vai precisar ter calma, vai precisar seguir todo um fluxo, um processo, saber inclusive criar estratégias com os vários interlocutores dentro da empresa para resolver uma determinada dor do cliente. Esse profissional, ele vai precisar de uma habilidade que tem a ver com estabilidade, ou seja, ser um profissional que olha muito mais para o outro do que para ele. Vai ter que ter paciência. Então esse profissional, ele precisa ter uma característica comportamental de acordo com a posição. Por que estou contando isso para você? Porque hoje existem ferramentas de análise de perfis comportamentais que nos ajudam a perceber quais são os pontos fortes e pontos a desenvolver do nosso time. Porque aí você pode ficar trabalhando para desenvolver o que o time não tem de ponto forte ou direcionar e alocar o time para aquilo que ele faz de melhor. Eu tenho profissionais no meu time que são extremamente metódicos, processuais, planejadores, seguem o processo, calmos, e eles se dão bem em determinadas atividades. Enquanto eu tenho outros profissionais que preferem o improviso, que falam primeiro para depois escutar o outro, são mais influentes, tem posições que esses profissionais se dão melhor. Saber alocar os talentos é você entender o que cada profissional tem de habilidade, entender o que você precisa e saber que você não vai ter profissionais todos iguais. Compor um time diverso em características, jeito de pensar, perfis comportamentais e direcionar demandas para aquilo que cada profissional tem de melhor é o que vai te ajudar a compor um time de profissionais. Como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, assista, que eu falo sobre talento, um dom natural adquirido. Eu dei o exemplo de você ter um profissional que tem habilidade no futebol para atuar na defesa é diferente de um atacante. O próprio treino é diferente. E quanto mais a empresa cresce, mais diversidade você precisa ter em características e perfis. Nós usamos ferramentas para nos ajudar a contratar mais certo, a direcionar o nosso time, até
fazer com que o time tenha autoconhecimento para perceber o momento que ele precisa usar do estilo adaptado, né? Porque ninguém é super-homem, tem todas as habilidades do universo desenvolvidas. Nós temos algumas que temos mais desenvolvidas e outras um pouco menos. Desenvolver a arte de alocar talentos é ter essa capacidade de direcionar talentos e profissionais de acordo com a posição certa. Isso é não só uma arte, mas é uma ciência. E se você ainda não estudou sobre isso, está curioso, fala com a gente, porque nós temos ferramentas práticas que te ajudam a aplicar alguns testes, errar menos, acertar mais e, com isso, ter uma equipe cada vez mais alinhada. Grande abraço.